Pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Privilégio para nós podermos compartilhar a palavra do Senhor juntos. Bem, estamos agora chegando no capítulo 11 de Atos. Olha só que bênção! E hoje o tema que nós queremos abordar é o Espírito Santo e os improváveis. Vocês vão entender por quê daqui a pouco. Mas Atos capítulo 11, nós vamos ver dos versos 1 ao 30, mas vamos fazer primeiro a nossa retrospectiva. Houve milagres e curas, ressurreições, um manifestar de Deus grande ali, e Enéas foi curado e houve a ressurreição de Dorcas. E houve um movimento ali na igreja de pessoas, de transformações que foi muito especial. Também a conversão de Cornélio. O Senhor usou alguém muito importante para que pudesse ser salvo. O Senhor alcançou a vida de Cornélio e o Senhor mostra a Pedro também, o comum e o imundo. E por fim, o Espírito Santo desce sobre os gentios. Olha que bênção, a palavra de Deus chegando até os gentios. O nosso verso-chave de hoje está no verso 18 do capítulo 11, que diz o seguinte: E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, eu chamei dos improváveis, o Espírito Santo para os improváveis, porque esses gentios que não eram judeus, eles foram alcançados pelo Senhor, por sua palavra, e mudou a história deles também, mostrando que o Senhor alcança quem Ele quer, do jeito que Ele quer, mas Ele quer que todos sejam salvos. Havia uma estranheza de que a palavra de Deus chegasse aos gentios, uma preocupação, porque eles não eram escolhidos, eles eram gentios, e o Senhor alcançou aqueles homens, aqueles que ninguém quer saber, aqueles que ninguém se preocupa com eles. O Senhor se preocupa, o Senhor ama, e o Senhor então salva os gentios também, assim como alcançou os gregos, os asiáticos, os norte-americanos, russos e América do Sul. O Senhor ama a todos e quer que todos sejam salvos. Também nós vemos que o apóstolo Pedro traz uma explicação do porquê que ele estava agindo em favor dos gentios. Ele disse que ele teve uma visão, e nessa visão ele viu um lençol, como um lençol, que descia pelas quatro pontas, e o Senhor mostrava para ele animais quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu, e que era para ele matar e comer. Você vai depois poder acompanhar os animais que os judeus comiam e o que eles não podiam comer. Está no nosso material das anotações, as anotações do pregador. Mas ele disse para o Senhor: Senhor, jamais eu vou comer essas coisas. Mas é interessante como Deus trata com ele e mostra que não era a questão da comida em si, mas era a questão de outros povos, de que o Senhor não fazia acepção de pessoas. E ele então explica essa questão para os irmãos ali que estavam. E enquanto Pedro começa a compartilhar a palavra de Deus com os homens de Cesareia, e era para Pedro ir com eles, segui-los, estar junto com eles, porque um anjo disse para eles chamarem Pedro. Porque o anjo disse: olha, chamem Pedro, porque ele vai falar do evangelho para toda a sua casa. Então, Pedro foi para lá e ao começar a falar, o Espírito Santo veio sobre eles, o dom do Espírito foi derramado, então eles entenderam que o Espírito Santo veio para os gentios para trazer arrependimento, porque o arrependimento é só Deus quem pode dar. Bem, nesse mesmo instante, houve muita perseguição por causa de Estevão e também os crentes foram dispersos para a Fenícia, Chipre, Antioquia. Depois você pode olhar o mapa que eu mandei na outra semana. Mas a boa notícia, o que era maravilhoso é ver que Deus estava com eles.
Deus está presente. Deus, quando nós começamos a anunciar o Evangelho, o Senhor é conosco. O Senhor abençoa, o Senhor abre o coração da pessoa, o Senhor transforma as situações e neste momento eles foram chamados de cristãos. Primeiro momento, cristão quer dizer pequeno Cristo, ou seguidor de Cristo, aquele que serve o Senhor Jesus. E por fim, no texto que nós estamos vendo, um profeta chamado Ágabo declarou que haveria fome por todo o mundo. Naquela época não tinha tantas pessoas como nós temos hoje, mais de 7 bilhões de pessoas, mas ele disse que haveria fome. Era na época do imperador romano Cláudio. Então os irmãos se uniram, com essa situação eles se unem e começam a ajudar aqueles que estavam em necessidade, passando fome. E isso foi muito maravilhoso, que eles ajudaram os irmãos que estavam na Judéia. Agora eu quero pensar com vocês alguns comentários, algumas ideias desse texto que eu compartilhei com vocês. A primeira delas é que Deus não faz acepção de pessoas. Nós temos visto no mundo racismo, temos visto pessoas segregando outras por causa de cor, por causa de religião, por causa de crença, por causa de comportamentos, atitudes, mas Deus não faz acepção de pessoas. Isso ficou muito claro quando Pedro explica para eles o motivo do porquê ele estava indo falar para os gentios. Porque o evangelho é para todos, a salvação é para todos e não é só para alguns. Segunda questão é que Deus usa vários meios para falar com os seus. Olha, com Pedro foi uma visão, com Filipe foi visão, com Ananias também, Cornélio através de anjos, com Saulo Jesus falou diretamente, falou com ele, com os crentes de Bereia o Senhor usou a palavra de Deus para eles conferirem, confirmarem. Deus usa vários meios para falar conosco. Pode usar um pregador, pode usar um louvor, pode usar uma pessoa que nós nunca imaginávamos. Ele pode usar situações para falar conosco. Terceiro pensamento, terceiro comentário, é que Deus batiza com o Espírito Santo. É importante notar que é uma promessa. Jesus prometeu que iria encher com o Espírito Santo. O profeta Joel, no capítulo 2, versos 28 e 29, ele diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Promessa, cumprimento da promessa. E ele derramou o seu Espírito. Pedro se lembrou daquela palavra de que Deus estava prometendo e que estava se cumprindo. Quando ele ora por aqueles, quando o Espírito Santo cai sobre eles, ele se lembra que o Espírito Santo havia sido prometido. Quarto pensamento é que Deus concede o arrependimento. O arrependimento é só Deus quem dá. O perdão de pecados é só Deus quem dá. Mas nossa atitude deve ser de confissão e de arrependimento. Se você olhar em 1 João capítulo 1, verso 9, diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confissão, arrependimento traz perdão do Senhor. Aqueles a quem vocês perdoarem serão perdoados. E isso mostra que o Senhor é quem perdoa. É o Senhor quem tem nos dado o arrependimento para a vida. Se você ler a palavra arrependimento, quer dizer voltar, mudar de pensamento, virar ao contrário. É uma obra de Deus que leva o homem a renunciar ao pecado, a abandonar o pecado, a deixar a velha vida, a viver uma nova vida com o Senhor, como fez Davi no Salmo 51. Só Deus pode conceder o arrependimento. Quinto lugar, estamos já chegando no finalzinho. Deus está presente. Quando pessoas compartilham o Evangelho, o Espírito Santo conduz os pecadores ao arrependimento. É muito importante nós compartilharmos a palavra de Deus com outros, para que outros conheçam o Senhor Jesus, para que outros tomem uma posição com Ele. Mas Deus está presente, Ele está junto, Ele ouve o nosso clamor, a nossa oração por aqueles que estão padecendo, que estão longe dos caminhos do Senhor. E por fim, Deus usa pessoas
no momento de tribulação, no momento de pandemia, no momento da fome, como nós lemos no texto, da necessidade. Deus usa e levanta pessoas para trazer ajuda até o nosso próximo. Que maravilhoso é isso! Isto é igreja. A igreja do Senhor como corpo, ela se une para poder alcançar o próximo. Para a gente concluir, eu coloquei uma frase aqui que eu gostei demais, que ela diz o seguinte: o Senhor continua enchendo pessoas com o Espírito Santo, de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações, sem distinção alguma, para serem semelhantes a Cristo, semelhante a Cristo, e viver uma vida santa. Ele usa os cristãos para alcançar os perdidos, para acolher os necessitados e transformar a vida das pessoas através do Evangelho, através do arrependimento, e assim possam ter a vida eterna. Após o encontro, como você responde quando alguém se converte? Qual a sua atitude? Segundo, qual tem sido a sua atitude no momento que a pandemia alcançou o mundo? Naquela época, eles ajudaram-se uns aos outros. Qual é a sua atitude? O nosso versículo para a gente memorizar é: e acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Que Deus assim te abençoe. Precisar dos nossos contatos, temos aí o meu e do Marcelo, tem o link para cadastro dos participantes do grupo de comunhão. Que Deus assim te abençoe, tenha uma boa semana, fica na paz do Senhor Jesus. Amém.